Na Arena da Liberdade, os homens sábios têm sido usados como um machado de guerra nas mãos de Deus, cortando as correntes demoníacas que mantêm as pessoas em cativeiro, libertando-as quando o nome de Jesus é declarado. Jesus é o único salvador dos pecadores, e o que vocês estão assistindo é a realidade de que Jesus vive e jamais disse adeus. Assista enquanto o homem sábio Daniel caminha ao longo dessa fila. Veja a reação deste jovem quando ele encontra o homem sábio. Ele não quer olhar para o rosto do homem sábio e vai ficar cada vez mais desconfortável enquanto o Espírito Santo expõe as trevas em sua vida. Fogo no nome poderoso de Jesus! Fogo no nome poderoso de Jesus Cristo! Por que você está tocando o véu? Quem é você? Não toque. Não toque o véu. Fogo! Entregue-se, demônio! Diga-nos quem é você! Eu disse que sou Morfeu! Morfeu quem? Quem é Morfeu? Saia dele, Não! saia! Ei, saia dele, saia! Abra seus olhos! Você sabe quem você é? Abra seus olhos! Diga-me quem é você! Abra seus olhos! Levante-se e fale, demônio! Levante-se! Você quer que esse menino destrua o mundo? Não! Não! O que o nosso mestre conseguiu até agora? Você disse que é Morfeu? Sim, E quem é o outro? leão. Leão? Eu sou um gato muito grande. Você é um gato grande? Muito grande. Um leão? Hã? Quem é de novo? Eu disse Adar. Adar. É o parente de uma víbora. Parente de uma víbora? Sim. Nós somos 3 nele. Porque esse cara é muito forte. Muito poderoso. Supremo no reino espiritual. Você pode vê-lo como um menino insignificante. Pequeno, simples, humilde. Mas no reino espiritual, quando ele abre a boca para adorar a Deus, ou para orar, nossos reinos são ameaçados grandemente. Cada segredo nesse mundo é revelado. É por isso que entramos nele, para silenciarmos o seu destino. Mas não, as orações da sua mãe, amorosa, o salvam toda vez. Viu? Eu não sei porque eu estou contando isso, mas eu estou sob uma influência. Eu não consigo parar. Está me fazendo confessar. Eu vou falar. Antes, nosso mestre vai me matar, mas eu não consigo me Quem é esse controlar. mestre que te enviou? Por favor, não me faça dizer o nome dele, por Fale! favor. Vamos, fale! É Baphomet. Ele é um deus pagão, a quem o justo impediu todo o sacrifício que deveria ser feito ao ar livre. Toda adoração que deveria ser feito ao ar livre. O justo veio a este mundo e destruiu tudo. E agora, o nosso mestre, seus louvores e sacrifícios, através da música desse mundo. E eu estou te dizendo, esse menino é um grande cantor. Ele é o quê? Ele é muito talentoso. Ele é bom em artes. Ele é bom em ciência. Ele é bom em qualquer coisa. Música, basquete, no que você pensar. Mas nosso mestre viu que a sua alma só responde àquele que é justo. A alma dele clama por aquele que é justo. Meu mestre é aquele que a indústria da música deste mundo adora. Ok. Você disse que todo o caminho aberto pelos sacrifícios foram bloqueados por aquele que é justo. Sim, E isso foi dividido de outra forma? através da música. Pela música? Sim, Isso significa que o demônio que está em você quer a música. sim. Você pode nos conhecer com nomes diferentes. Como quais? Música mundana para iniciar a gente al reino de Satanás. Acima nós temos a igreja satanista, temos os Illuminati, temos a Mark Ordem, Rosa Cruz,
Temos a Ku Klux Klan. Você disse que é adorado pela música. Sim, Você disse que é adorado pela música. fazemos sinais como esse. Faça Sinais de como novo esse. o outro que acabou de fazer. Primeiro sinal. Vamos, mostre de novo o primeiro sinal. O primeiro. É assim que mostra o primeiro sinal? Sim, O que ele representa? é uma forma de render glória, poder, adoração. E acima de tudo, lealdade. E significa, eu tenho somente um mestre. De que reino? Das trevas ou da luz? Quando eu falo dos deuses pagãos, nós mandamos no mundo celestial, na atmosfera, nas terras e nos mares, mas especificamente nas trevas. Trevas. Sim, quando eles estavam prestes a dar à luz a essa alma, nós matamos 4 dos seus irmãos, dos que deveriam ter nascido antes que ele. A mãe dele deveria ser estéril. Ele nasceu. E meu mestre nos mandou para matá-lo. Na noite que ele nasceu, no hospital, em algum lugar do estado de Imo. Ah, não. Não no estado de Imo. Em algum lugar do estado de Ebonil. É como eles chamam. Sim, sim. Eu me lembro claramente. Nós viemos naquela noite para tirá-lo do útero. E aquele que é justo interveio. Ele nos impediu. Fomos paralisados. Não podemos matá-lo. Ele nasceu. E nosso mestre jurou que nós, Leão, Morpheus e Ada, garantisse que essa alma morresse antes de completar 8 anos. Nós tentamos de tudo, mas ele sobreviveu por causa das orações fervorosas da mãe dele. Tentamos matá-lo de outras formas, acidentes, catástrofes, de tudo. Nós tentamos, mas as orações da mãe dele e as batidas do coração da alma dele, seu coração, como vocês dizem na Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso é verdade. O que você disse? Eu disse, como está na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa alma também é de um homem segundo o coração de Deus. Ele não ama vaidade. Ele não ama bens materiais. Ele tem amor somente por humanos. Ele tem amor até por aqueles que ele nem conhece. Quando ele sabe que uma pessoa está passando por necessidades, ele está disposto a ajudar. Ele está disposto a compartilhar qualquer coisa que ele tenha. Ok, você pode nos dizer como governa o mundo através do mundo da música? Como? Eu disse, quando nós cantamos, nós enrolamos a mente, a alma do corpo humano, para ter 100% de desejo pela vaidade, pela música, pelo sexo, por qualquer coisa pecaminosa. E essas almas nunca conseguem, por causa das coisas que fazemos contra elas, ler a palavra de Deus. Nunca conseguem orar fervorosamente. Nunca conseguem visitar a casa de Deus fielmente. Você sempre... por favor. Como vocês fazem? Alma sempre
vai atrás de bares, clubes, casas de prostituição, qualquer coisa que envolvam pecados, mas que não envolvem aquele que é justo. Então, através da música, vocês levam as pessoas a fazer coisas que envolvem pecados. Sim. Sim, ok. Mas isso significa que vocês possuem essas canções do mundo? Antes dessas músicas mundanas serem lançadas, nossos adoradores nos dão louvor. Nossos próprios louvores. Quando eles te louvam, isso é físico ou espiritual? É sempre no quarto secreto. É sempre no quarto secreto. No quarto secreto? Não revelamos aos Não homens. revelado aos homens. Onde fica esse quarto secreto? Está em todo lugar nesse mundo. Todo lugar? Em todo lugar. Em todo lugar. Nós somos os donos deste mundo. Mas aquele que é justo quer tomá-lo do nosso mestre. Aquele que é justo quer tomar o reino do mal? É. Do seu mestre? Ok, você disse que cada vez que a música vai ser lançada, seu povo oferece louvor no quarto secreto. Me responda! O quê? Vocês louvam? Sim. Quando vocês louvam, o que o louvor faz na música antes de que ela seja lançada? Não. Somente louvores comuns. É como um encantamento. Ok, como um encantamento. Sim. Você conhece a língua? Hã? Eu não posso revelar a língua. Responda, você conhece a língua? Não é nosso papel dizer. É papel dos adoradores. Os adoradores é quem dizem? A língua é como um programa. Aham. Ela nos programa. Ela nos dá uma licença. Pra fazer o quê? Manifestar nos humanos. Quando uma pessoa ouve essas músicas que vocês possuíam, o que acontece com essa pessoa? Quando as ouvem, o que vocês fazem? Por exemplo, só de ouvir a música, nós não temos livre acesso direto a você, até que você use um catalisador que irá acelerar a reação. E o que é o catalisador que acelera a reação? Você pode falar sobre bebidas, Bebidas? morfina, heroína, cocaína, maconha, qualquer coisa que abrirá a cabeça Entramos a través de e dará acesso à mente livre, cocaína, heroína. que vai mandar embora o Espírito de Deus do acesso à mente. Así entramos Antes disso, nós tentamos de tantas formas iniciar essa alma. A partir de 2009, 2010, depois que ele serviu no exército, ele entrou em contato com um de nossos membros que era tatuado. Em seu corpo. Ele era tatuado? Nosso membro que era tatuado. Ok. se encontró con un miembro nuestro. Do ombro En el hombro. até a barriga. Ele viu o nosso símbolo, que é o olho. O olho que está na nota de dólar. Exatamente como na pirâmide, nos dias do passado. Por que você escolheu? Por que ele? Era para ele ser o braço direito para trazer o Damião a este mundo. Quem é Damião? Damião? Damião é conhecido. Ele é popular nesse mundo. Sua marca é 666. Quantas pessoas vocês possuíram através da música nesse mundo? Há bilhões, zilhões, um número incontável. Incontável? Incontável. O que acontece com suas vidas agora? Quando eles vão para a igreja, eles ouvem a palavra de Deus. Sim. E nós somos forçados a correr para fora e esperar por eles. Quando eles saem, por causa do hábito, que é o catalisador, nós voltamos.
Quando vocês entram na vida deles, o que fazem? Nós o deixamos pior que antes. Nós embaçamos todo. Vocês dizem que fazem isso através da música que possuem. Que pessoas ficam sem tempo para Deus? Sim, Como vocês fazem para impedir que as pessoas alcancem a Deus? os catalisadores Como? que eles usam. O álcool também é um catalisador. Qual a diferença entre as pessoas e verdadeiros homens de Deus? Essas pessoas são como vasos para nós. São vasos que possuímos. Essas que usam esses catalisadores? Sim, são vasos. E vocês conseguem possuir os verdadeiros homens de Deus através da música? Isso é possível? Não, porque eles não usam os catalisadores. Os catalisadores facilitam a entrada de vocês? Sim, eles são a nossa Com licença. licença? Sim, para entrar. Para entrar? Ok, como vocês fizeram para entrar no corpo dele? Deve ter um meio? Foi por meio dos catalisadores ou o quê? Como vocês o possuíram? Ele foi introduzido aos catalisadores quando estava na escola. O seu primeiro primo, que é um ocultista, tentou iniciá-lo. Ele não entrou, mas ele foi bem sucedido em dar a ele o catalisador. Então essa alma, sendo a única pessoa naquela zona e longe daquele que é justo, tomou o catalisador como seu pão diário. Ele não consegue comer, dormir ou descansar sem tomar o catalisador. É assim que nós o possuímos. Antes nós só conseguimos causar destruição. É assim que nós o possuímos. Antes nós conseguimos causar destruição e danos em seu caminho. Nós o privamos do seu emprego na empresa petrolífera, emprego que ele deveria ter. Nós o privamos de seus talentos como engenheiro de computação. Ok, ouça. Você pode mencionar os talentos que este rapaz tem, que vocês querem destruir. Mencione um por um. Ele é bom em música, ele é bom em louvores. Ele começou a adorar a Deus no coral infantil. Foi para o coral de adolescentes, de adultos. Até que ele entrou na universidade e foi apresentado aos catalisadores. Ok. Ouça. Da escola primária até o ensino médio, ele servia a Deus. Sim, Mas quando vocês introduziram os catalisadores a ele, vocês Sim. entraram e passaram a Sim. manipulá-lo. Você pode nos mostrar o segundo sinal? Mostre o segundo sinal. O que ele significa? ele significa a marca de Demion. La marca de Damión. Isso significa que seres humanos possuem esses sinais dos quais estamos falando? Não, eles não simplesmente possuem os sinais. Eles pensam que é um sinal de freestyle que você faz em músicas. Mas o sinal significa dizer: Demion, eu sou seu vaso para que possua. Sou sua alma para que reivindique. Ok. De novo, você disse que são 3 demônios habitando dentro dele. Sim, O primeiro. seu nome é Morfeu. O segundo. O leão. E o terceiro. Ader. Morfeu, Leão e Adar. Você disse que se manifesta com leões, gatos. E o Deus dos sonhos. O quê? O Deus dos sonhos. O que tem o Deus dos sonhos? O Deus dos sonhos é aquele que coloca a mente humana em transe. Esteja ela drogada, chapada, o normal. Pone la mente humana. Ok, agora mesmo. Você, Morfeu. Você, Leão. Você, Adar. Que se manifesta da forma de leões, gatos ou na forma de Deus do sonho. É a hora de sair desse corpo. Jesus o quer fora agora mesmo. Estamos te implorando. Por favor, não nos Ei! expulse. Fogo! Ei! Vocês estão saindo. Isso destruirá nosso trabalho. Fogo no nome poderoso de Jesus. Dentro da sua cabeça. Fogo no nome poderoso de Jesus Cristo. Fogo no nome poderoso de Jesus Cristo. Por todo o seu corpo. Fogo no nome poderoso de Jesus Cristo.
Fogo no nome poderoso de Jesus Cristo! Vemos liberación total Fogo no nome poderoso de Jesus! de Ada, del león. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você está livre, fique de pé. Qu'effectivement, il n'avait pas accès dans la vie des enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu étaient attirés par l'Esprit de Dieu, et de ce fait, ils n'avaient plus de pouvoir en eux. Alors, il a Vemos su reacción después de haber recibido esa liberación tan poderosa. En el nombre de Jesús. Essa luz está muito forte. s'est rendu à Dieu, ce jeune homme a été déclaré libre de cet esprit maléfique. Venha. Como você está? Bom dia, senhor. Bom dia. Você se lembra o que aconteceu com você? Por que estou suando? Hã? Por que eu estou suando? Você está suando? Por que acha que está suando? Eu não sei. O que aconteceu com você? Como eu cheguei aqui? Como que? Como eu cheguei aqui? Eu ia te perguntar. Estou surpreso que esteja aqui. Como veio pra cá? Eu não conheço essas pessoas. Você não as conhece? Quem me trouxe pra cá? Deve ser um pesadelo ou algo do tipo. O que está acontecendo? Como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui? Eu que pergunto. Estou surpreso de te ver aqui. Tout étonné de ce qui s'est passé. Eu não me lembro de nada. Venha. Tudo o que aconteceu por uma boa razão, ok? Ok. Você acabou de dizer uma coisa. Você se lembra o que acabou de dizer? Eu perguntei como eu cheguei aqui. Isso foi tudo que disse. Como chegou aqui foi tudo que disse. Eu perguntei também se era um pesadelo ou algo do tipo. Ok, talvez eu deva lembrá-lo sobre as coisas que disse. Sim. Você disse que é Morfeu? Eu? Sim. Não, não. Desculpe, deve estar me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Ocha Inocente Oluchi Chuduzi. Ok, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Você disse que ia dar? Adar? O quê? Adar? Eu não entendo. Eu não sei quem é Adar. Desculpa. Você disse que é leão? Leão? Sim. Como eu posso ser um leão? Você disse que se manifesta como leão. Como leão? Senhor, se puder olhar pra mim, vai ver que eu sou um ser humano. Eu não tenho garras ou dentes. Você também presas disse como que se leão. manifesta como um grande gato. Meu Deus. Grande gato? Talvez esteja me confundindo com outra pessoa. Também como uma víbora. Não, senhor. Desculpe. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Então, o demônio que atormentava sua carreira, sua vida, foi expulso. Ok? Então dê graças a Deus. Graças a Deus. Ah, essa é a casa? O que aconteceu com você? Eu não sabia que estava na casa de Deus. Você não sabia que estava na casa de Deus? Não. E acabou de descobrir? Sim. Pensei que isso fosse um teatro, talvez um Teatro? showbiz. Não, aqui é a casa de Deus. Fique de pé. Obrigado, Jesus. Estou liberto. Obrigado, Jesus. Estou liberto. Jesus, I'm free. Citizens of heaven, Cidadãos do céu, Emmanuel. Meu nome é Ocha Inocente Oluchi Chiduzi. I'm from Eu sou do estado de Imo. Eu vim de uma família de 4 irmãos. E eu sou o mais velho. I was Eu era um membro da igreja e eu participava do coral infantil, desde a infância, do coral de adolescentes, e então eu entrei na universidade e encontrei meu primo, que é um ocultista. Ele me iniciou no mundo das drogas. Eu fumava, bebi e tudo mais.
Quando eu comecei a praticar essas coisas, eu deixei para trás tudo relacionado à música, relacionado ao coral, relacionado à igreja. Eu fiquei longe da igreja. Eu adorava o meu novo e para o qual eu fora apresentado. Ok, então está dizendo que você entrou no mundo das drogas. Pode nos dizer que drogas eram essas e quanto tomava? Eu usava maconha, morfina, usava Atin, usava Rupinol, que é conhecido como flunitrazepam, usava Tramadol e usava uma conhecida como pílulas volume 5. Usava essas drogas. E quantas dessas drogas você usava diariamente? Diariamente, eu podia usar umas 3 pílulas de volume. E eu usava Tramadol com elas. E eu fumava um saco de maconha, só para me sentir forte e ficar chapado, e sentir tudo. E enquanto eu tomava essas drogas, eu descobri que eu odiava o mundo. Eu era antissocial. Se as pessoas chegassem perto de mim, eu colocava meus fones de ouvido e ouvia a música do mundo. Eu não prestava atenção no que as pessoas estavam falando. Então, antes de tudo isso, você cresceu na igreja, você participava do coral, você era um cristão enquanto crescia. Essas drogas às quais você foi apresentado te afastaram de Deus? Sim, as drogas tiraram tudo o que tinha a ver com Deus de dentro de mim. É como se elas fossem apagadas da minha memória, do meu corpo. Era como fosse um tributo que eu tinha que prestar para alguma coisa dentro de mim, que se manifestava, algo em mim que me possuía. Eu comecei a ouvir todos os tipos de música mundana. Se fosse tocada alguma música cristã perto de mim, eu simplesmente saía de perto. Não queria estar perto daquilo. Eu não baixava música cristã no meu telefone. Baixava somente música do mundo. Quando eu fui introduzido às drogas, enquanto eu as tomava todos os dias, eu notei que eu tinha vários conflitos, mas eu nunca me dava conta do que eram. Eu os tomei por coisas normais do dia a dia. Eu me alistei no exército e eu voltei por dinheiro. Eu precisava de mais dinheiro para completar o tempo de serviço. Eu servi no estado de Níger e não encontrei meios de ganhar dinheiro lá. Então eu voltei para a casa dos meus pais para pegar mais dinheiro. Então quando eu voltei, meus pais me disseram que não podiam simplesmente me dar o dinheiro. Falaram que eu estava magro, que eu parecia que eu não andava comendo, que eu deveria ficar em casa e ganhar peso antes de voltar. Então eu dava minhas escapulidas. Eu mantive meus hábitos de beber e fumar. Então eu tive essa ideia e fui a um bar onde eles bebem e no fundo do bar eles fumam. Eu me isolei da multidão e eles estavam fumando como sempre. E eu ouvia a música bem alto. Foi aí que 3 seres se manifestaram. 3 pessoas que eu não conhecia. Eu nunca tinha as visto antes. Eu fiquei surpreso porque eles vieram exatamente onde eu estava e se sentaram em círculo. Um estava me encarando diretamente. Ele tinha a pele escura e os outros 2 estavam cada um de um lado. Eu nem falei com eles, porque eu estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu amava o que eu estava fazendo. Então, eu estava pensando que qualquer música que eu ouvisse, eu poderia fazer uma exatamente como aquela. Que eu queria ser um músico famoso. Eu queria ser daquele jeito. Então, aquele que estava olhando diretamente para mim, falou comigo. Ele disse que poderia ouvir meus pensamentos. Que ele poderia ouvir tudo o que eu dizia. Eu fiquei chocado. Eu pensei comigo mesmo. Você está falando comigo? Eu disse isso na minha cabeça, porque eu queria ter certeza que ele estava falando comigo. Ele disse sim, apontando para mim. Estou falando com você. Eu não queria falar com ele em inglês, em voz alta. Eu queria ter certeza que ele não estava usando nenhum truque. Talvez ele fosse algum tipo de mágico barato. Então eu disse, tá bom. O que é que eu estava dizendo? E ele disse, você disse que quer ser famoso, que quer ser uma estrela do rap. Ele disse, mas isso tem um preço. Eu respondi em minha mente de novo, que preço é esse? Se devolver derramamento de sangue, eu não farei parte disso. Ele disse, não há derramamento de sangue, somente uma iniciação, que tinha um ritual que eu tinha que fazer. Eu disse, ok, me mostra esse ritual, quero fazê-lo. Eu nunca falei em voz alta com eles. Eles estavam lendo cada um dos meus pensamentos. É como se os portões da minha mente estivessem abertos para que ele visse as coisas que aconteciam lá. Então eles leram cada pensamento. Então ele me disse, para que eu continuasse o procedimento, eu tinha que seguir algumas instruções. E eu disse, tudo bem, me mostra as instruções. Ele tirou a roupa. Eu estava confuso.
eu imediatamente fiquei com medo porque o que eu vi, eu não tinha visto uma tatuagem como aquela em nenhum ser humano. Ele era tatuado do pescoço até a barriga com uma pirâmide e um olho dentro da pirâmide. Por toda parte a mesma tatuagem, nenhuma outra. A mesma tatuagem era repetida por todo o corpo. E ele me disse que pararia de falar comigo verbalmente e que ele se comunicaria comigo somente pela mente. E ele me disse que eu deveria seguir o procedimento, que eu deveria olhar para a tatuagem e desejá-la, como se eu estivesse sendo seduzido por uma mulher. Que esse era o procedimento. Eu disse, tudo bem. Então, ele esticou o braço e eu comecei a cobiçar a tatuagem, que estava em seu braço. E quando chegamos à região do pescoço, eu notei que ele começou a gemer, como se alguém estivesse fazendo sexo com ele. E eu pensei, o que eu estou fazendo? Isso é um homem, eu não sou gay. Por que devo desejar um homem? Eu me levantei e saí do círculo. Então ele gritou com sua voz, verbalmente, ele disse, você irá morrer em 4 dias. Eu não completei a iniciação. E quando eu fui para casa nos meus sonhos, antes que aqueles 4 dias passassem, eu ficava vendo um ser se manifestando no rosto de alguém que eu conhecia. Então ele me disse, você é um covarde. Quando nós te chamamos, você foge quando queremos fazer algo. Você foge, você não quer terminar. Ele disse isso porque não estavam felizes comigo e que eu jamais seria bem-sucedido até que eu terminasse aquela iniciação. Que eu nunca seria a estrela do rap que eu queria ser ou qualquer outra coisa que eu quisesse até que finalizasse a inicialização. Depois que passaram os 4 dias, eu fui para um lugar diferente, eu estava fumando e bebendo como de costume. Então, quando eu estava ouvindo aquelas músicas do mundo, as vozes ficaram muito claras. Eu poderia decifrar as letras daquelas músicas como se elas tivessem sido enviadas diretamente para mim. Eles me diziam o que fazer, como me vestir, como me manipular. Eles me colocaram em um transe. Quando eu entrei no transe, eu me vi caminhando normalmente por uma trilha. Eu não me dei conta que eu estava andando no meio de uma rodovia. Os carros estavam com medo de bater em mim, e eu não sei o que causou isso. Mas as pessoas perto de mim gritavam, qual é o seu problema? Você está na rodovia. E eu não as respondia. Então minha vida ficou estagnada. Eu não ia nem para frente nem para trás, eu fiquei parado. Se eu mandasse meu currículo, ninguém oferecia emprego. Qualquer coisa que eu fizesse, nada. Eu tentei iniciar projetos, fazer cursos externos de computador, eu acabava com projetos absurdos, eu acabava indo embora. Acabava na reabilitação e minha vida estava uma bagunça. Então, imediatamente após aquele encontro, cada vez que você ouvia a música do mundo, você escutava uma voz que te dizia exatamente o que fazer, como se vestir, como se comportar. Você pode nos dar um exemplo do que aquela voz mandava você fazer? Ela disse da primeira vez, no primeiro dia que eu comecei a ouvir a voz, ela me disse que eu era o tal, o Bambambam, que ninguém poderia me manipular. Que se eu duvidasse disso, que eu deveria seguir as instruções e ver o que aconteceria. Disse que eu deveria usar esses jeans largadões que meu tio me havia enviado da Alemanha, que eram super exclusivos, que ninguém mais a tinha. Que eu deveria pintar nas calças o símbolo do as, do baralho, e sair andando, vestido como um gangster, andar por qualquer bairro, que eu veria o que aconteceria. Eu obedeci a voz. Eu saí e fiz exatamente o que ele mandou que eu fizesse. Eu customizei o jeans e me vesti daquele jeito. Eu andei em bairros de barra pesada, mesmo no norte, mesmo nesse lugar onde as pessoas andam armadas. Eu era como um leão corajoso. Quando eu cheguei lá, todo mundo abria caminho. Mesmo aqueles que estavam curiosos para saber quem eu era, que queriam me conhecer. Se eles quisessem me parar, eu sabia o que dizer para eles. Eles saíam da minha frente. Eles não me impediam e eu segui meu caminho. Se eu precisasse de algo e não tivesse dinheiro, eu abria minha boca e dizia, eu quero isso. Eles davam para mim. Quando eu estava lá no gueto, eu estava cantando e eu estava sob a influência desse espírito maligno. Todos entravam em transe. Aqueles que não suportavam o transe fugiam, enquanto os outros acabavam dormindo, como se não houvesse amanhã. Eles não se reconheciam. Então eu fazia o que quisesse fazer e ia embora. A vida que eu levava sob a influência desse espírito era uma vida muito ruim, uma vida muito perigosa. Qualquer um que fosse cristão conseguiria sentir uma força agindo em mim. Porque eu olhava para você como se quisesse te devorar. Eu te via como se fosse uma presa. Eu via como se estivesse esperando por você para pular sobre você e te matar. Eu não gosto de coisas formais, como ternos, ou nada que aparenta ser corporativo. Eu não tenho nada do tipo, zero. Não tenho nenhum tipo de roupa assim. Eu gostava de tudo que tinha uma cara de gangster, símbolos feios, caveiras, todas as coisas que representavam o reino do mal. Eu amava essas coisas. E quando eu as usava, eu sentia esse ego dentro de mim crescendo, que me fazia andar como se eu fosse um semideus na sociedade.
Ninguém mexia comigo, todo mundo tinha medo de mim. Mesmo aqueles que eram fortes o bastante para me provocar. Eu sabia o que dizer a eles e eles simplesmente iam embora. Eu fui para a reabilitação em 2 ocasiões. Na primeira vez, eu fiquei lá por 3 meses, e quando eu saí, eu pensei que estava tudo bem. A voz voltou e me disse para eu não me preocupar, que eu estava tomando muito antes, que dessa vez era para tomar menos, que se eu tomasse menos, ficaria bem, e se eu ficasse dessa forma, eles não me levariam de volta para lá. Eu obedeci a voz, e quando eu comecei a obedecê-la, o mesmo espírito voltou e me possuiu. Dessa vez eu causei uma catástrofe em casa, destruí meu quarto. Eu quebrei até o teto, quebrei o carro do meu pai e nunca pedi desculpas. Eu estava me sentindo orgulhoso do que estava fazendo, achando que estava certo. Então me mandaram para a reabilitação por mais 6 meses. Então no total fiquei 9 meses em reabilitação. Depois da reabilitação, quando eu voltei, eu pensei de novo que tudo tinha acabado. Eu nunca soube que aquele estigma ainda estava lá, que aquele espírito estava lá preso a mim falando comigo. Eu ouvi a voz tão claramente, ela me dizia: "Viu? Você não está evoluindo, não há trabalho, você só fica em casa. Por que fica sentado em casa? Vá fumar e esquecer dos seus problemas. Vá, faça isso e você vai ficar bem. Vai ver que vai ficar tudo bem." Então eu voltei tranquilo tudo de novo e comecei a ver as manifestações de novo. E eu gostei daquilo. E comecei a pensar que era melhor quando eu manifestava do que um ser inútil. Quando eu estava tomando aquelas drogas, eu tinha 100% de ódio pela palavra de Deus. Eu não conseguia abrir a Bíblia por 5 minutos. 5 minutos. Se eu abrisse, era como se estivesse olhando para páginas qualquer, nada falava comigo. Eu não orava, eu não conseguia orar. Minha vida de oração era nula, muito ruim. Eu nunca jejuava, eu não pagava o dízimo, não dava as ofertas, eu odiava tudo que fosse relacionado a isso. Mesmo no dia do descanso, o dia santo para o Senhor, eu nunca ia à igreja. Eu preferia ficar em casa lavando minhas roupas e fazendo qualquer outra coisa. Esse era o dia que eu deixava para lavar minhas roupas. Eu não lavava minhas roupas em outros dias, exceto no dia de descanso. Como você chegou até a sinagoga e igreja de todas as nações? Meus pais me contaram que sua irmã mais velha foi liberta aqui na sinagoga e igreja de todas as nações, porque não tinha esse canal em nossa casa. Assistimos pela DSTV. Eu não sabia sobre a Emmanuel TV. Então, eles me contaram que minha tia tinha sido liberta, que eles não poderiam vir, mas que eu deveria vir representá-los. Então eu disse que tudo bem, já que era apenas um dia. E eu iria para a igreja e depois voltava e ficava brisando. Então eu corri com umas coisas que tinha para fazer e desci as escadas. Então quando eu vi que era um sábado, um culto de libertação, eu estava me sentindo muito desconfortável. Eu ficava pensando, quando posso ir embora e fumar? Eu não tinha assistido o Emmanuel TV. Não fazia ideia das coisas que aconteciam aqui. Eu achei que seria um culto normal da igreja. Quando o homem sábio começou a orar por mim, era como se um fogo queimasse muito forte. Eu não conseguia parar em pé. Tudo em mim estava em chamas. Eu não conseguia entender a força. Era uma força muito grande que me compelia a dizer tudo. Me compelia a falar. E eu apaguei. Apaguei. Era como se alguma coisa tivesse surgido em mim. Eu comecei a manifestar. Não sabia o que estava acontecendo. Mas eu notei que eu apaguei e senti um fogo muito forte me queimando. Da cabeça até os pés, eu estava em chamas. Era assim que eu me sentia. Glória seja ao Deus Todo-Poderoso. Desde que eu fui liberto, eu consigo dormir como um bebê. Sem as drogas, eu tenho comido bem, mesmo uma dor que eu tinha nesse joelho, que estava lá há 3 anos, 3, 4 anos. Eu nem sabia o que causava aquela dor. E ela saiu instantaneamente quando o homem sábio tocou a minha perna. Eu não sinto mais a dor. Eu posso puxar a minha perna, posso alongá-la, posso fazer qualquer movimento. Eu não sinto mais nada. Eu digo, uau, esse é realmente o toque de Deus na minha vida. O desejo que eu tinha desapareceu. A voz, eu não consigo mais ouvi-la. Ao invés disso, eu ouço uma voz gentil que me diz o que fazer, o que dizer e como agir. Então o que você quer dizer, irmão, é que desde que você foi liberto, você não foi a nenhum lugar usar drogas, cigarros, álcool, nada desde que foi liberto? Isso. Desde a minha libertação, eu não sonhei ou tive a necessidade de usar drogas, álcool, nada. Eu nem pensei sobre isso. O pensamento não vem à mente. É como se o Espírito Santo tivesse selado a entrada para que nada que não venha de Deus não consiga entrar. Eu fico tão feliz com isso e continuo orando para que a entrada continue selada de hoje para sempre, até o dia em que eu morrer. Quando eu abro a Bíblia, é como se ela estivesse falando comigo, me dando direções de como agir, me dando passos. Eu sempre trago comigo um caderno, porque a cada segundo, a cada momento, eu recebo palavras de Deus do profeta.
Eu ouço palavras que me inspiram, que me ensinam como me fortalecer, como alcançar os jovens lá fora. E ensiná-los como evitar essas coisas ruins, como eles podem se proteger delas. E é isso que a palavra de Deus tem feito comigo. Telespectadores de todo mundo, eu tenho essa mensagem para você. Nós somos cristãos, o que significa sermos iguais a Cristo. Jesus Cristo veio, ele foi humilde, foi fiel a seu Pai. E ele não participou de coisas da carne. Então, se você quer ir para o céu, evite coisas relacionadas à carne. O espírito de luxúria, alcoolismo, sedução, todas essas coisas, por favor, não entre nelas, mesmo as drogas. Elas são os alimentos do inimigo. São alimento do diabo. Elas não vêm de Deus. Jesus Cristo não era viciado em drogas. Ele não fumava, não bebia, ele não era mulherengo. Então, por favor, evite essas coisas, pois elas dão ao diabo acesso a você. Obrigado.